Olá pessoal, tudo bem? Esse vídeo de hoje é sobre um assunto que complica muita gente em processo civil, que é a incidência do princípio da demanda. Esse assunto foi tratado na minha aula de hoje no LFG e o pessoal lá de Montes Claros mandou uma pergunta, eu respondi no finalzinho, mas foi tão interessante a discussão que eu resolvi gravar um vídeo à parte para fazer um esclarecimento geral para todo mundo. Um abraço aí para o pessoal do LFG, da unidade de Montes Claros, obrigado pela atenciosa pergunta, pelos elogios e por estarem acompanhando a aula com tanta firmeza. Pessoal, qual que é o problema? O artigo 141 do CPC nos diz que o juiz conhecerá da causa nos limites da demanda, nos limites que forem apresentados pelas partes. Esse é um princípio fundamental do processo. Ele complementa o princípio da inércia, porque senão o juiz seria igual um busca-pé. Depois que você tira ele da inércia, ele corre para qualquer lado. E o processo civil não pode ser assim. Depois que você tira o juiz da inércia, ele só pode correr para o lado que você quer, que é o lado daquelas causas, daquelas pretensões que foram apresentadas pelas partes. Ocorre que o artigo 332 e outros dispositivos do Código vão permitir que o juiz de ofício conheça de determinados fundamentos, ainda que não sejam alegados pelas partes. São as chamadas questões de ordem pública. São questões que o juiz pode conhecer, mesmo que não haja a argumentação das partes. O problema que a gente estava discutindo na aula é como conciliar o princípio da demanda com as questões de ordem pública. Qual é o limite desse conhecimento de ofício pelas partes? Então eu fiz um auxílio visual aqui para que vocês possam perceber isso, para que o nosso debate fique mais enriquecido. Vejam só, imaginem que eu tenho aqui este contrato. Esse contrato, então, não sei se vocês estão conseguindo ver daí, ó, ele tem 5 cláusulas. Cláusula 1, 2, 3, 4, 5, tá? Sem muita complicação, fiz um negócio aqui à mão, com a minha letra feia mesmo. Então, esse contrato tem 5 cláusulas e esse contrato é que vai ser apresentado à justiça. Então, esse contratinho aqui que está na minha mão foi juntado no processo. Entretanto, a demanda apresentada pelo autor se limita à cláusula número 5. A demanda, portanto, não é do contrato como um todo. As partes não estão litigando todo o contrato, elas só estão litigando a última cláusula, ok? Então, esse contrato foi juntado aos autos, porém a demanda se limita à cláusula número 5. Vem o juiz e, de ofício, percebe que há uma prescrição que atinge as 5 cláusulas e não apenas a cláusula 5. Qual a pergunta? Número 1, o juiz pode conhecer de ofício dessa prescrição? E número 2, se pode, qual deve ser a sentença? Qual deve ser a sentença? Muita gente imagina que nesse cenário o juiz pode conhecer de ofício da prescrição e, consequentemente, declarar prescritas as 5 obrigações. O juiz proferiria uma sentença de extinção com julgamento de mérito, declarando prescritas as 5 obrigações, porque ele pode conhecer de ofício a prescrição. Pessoal, isso está errado. Errado. Por quê? Porque o juiz pode conhecer de ofício da prescrição dentro dos limites da demanda. O fato do juiz conhecer de ofício de qualquer coisa não significa que ele possa responder o que ninguém perguntou. Se você achar que o resultado é esse, você está permitindo que o juiz declare prescritas obrigações que não foram submetidas à sua cognição. A única coisa que foi submetida à cognição do juiz nesse caso foi a cláusula número 5. As outras cláusulas estão no processo apenas porque
apenas porque estão contidas no mesmo contrato. O que acontece aqui é que é como se a demanda cortasse esse contrato. O que foi objeto de apresentação das partes para o juiz é isso aqui. Então, o juiz pode reconhecer de ofício a prescrição? Pode. Qual vai ser o resultado? Esse. O juiz poderá, de ofício, conhecer a prescrição quanto à cláusula número 5, porque foi ela que foi submetida à cognição judicial. As demais não foram submetidas à cognição judicial. E aí você fala, mas professor, não pode, mas como assim? Pense comigo, se você defender esse resultado, você está transformando o juiz num instrumento de criação de conflito. Porque o juiz está resolvendo coisa que não havia conflito. Ninguém pediu para ele resolver problemas relacionados às outras 5 cláusulas. Não havia problema. As partes estão satisfeitas com as outras 4. A insatisfação é só contra a cláusula 5. E o judiciário não serve para isso. O judiciário serve para solucionar conflitos e não para criar conflitos. Então, o resultado correto desse exercício seria esse. A prescrição se limita à cláusula 5, porque foi ela que foi submetida à jurisdição. As demais estão fora do que foi submetido à jurisdição. E aí você pode ter uma última dúvida e perguntar, mas professor, será que esse resultado não é melhor porque ele evita que no futuro o autor ajuize uma nova ação questionando as cláusulas 1, 2, 3 e 4? Aí eu vou dizer malandrinho, né? É exatamente aí que as pessoas erram na prova, porque as pessoas querem criar soluções e elas veem utilidade nas soluções. Ninguém nunca erra uma coisa absurda. As pessoas erram uma coisa que faz algum sentido. Qual que é o sentido? O erro aqui está no fato de que a resposta falsa faz sentido. Qual é o sentido? Impedir que o autor no futuro venha a ajuizar outra ação questionando agora as cláusulas 1, 2, 3, 4, que ele não havia submetido à jurisdição na primeira oportunidade. É aí que você erra. Não pode fazer isso. O judiciário não pode obstar demandas que ele antecipa que podem vir a ocorrer, valendo-se da prerrogativa de conhecer de ofício questões de ordem pública. Então, para concluir, as questões de ordem pública podem ser conhecidas de ofício? Podem, dentro dos limites da demanda. Ah, professor, e quais são as questões de ordem pública? Resposta: só a lei vai dizer. Não existe, isso não é uma matéria que é intrínseca, é uma matéria de opção legislativa. Prescrição e decadência, prescrição, sobretudo a prescrição, é uma questão que no mundo inteiro não pode ser conhecida de ofício. Não há nada intrínseco à prescrição que exija que o juiz possa conhecer prescrição de ofício. É uma opção do legislador. Durante várias décadas no Brasil, não se podia conhecer prescrição de ofício. O CPC antigo ainda foi alterado para permitir por uma opção legislativa, ok? Mas sempre, independentemente da gravidade do vício, sempre nos limites da demanda. E aí, para tirar o 10, última coisa que eu sempre digo aos meus alunos de graduação. E se a cláusula 4, que não foi submetida à jurisdição, tiver lá a obrigação de vender maconha? Estabelece ao contratado a obrigação de negociar maconha. Supondo que a maconha continue ilegal, né? Porque nos Estados Unidos agora já é legal. Mas supondo que continue ilegal, e aí? Aí o aluno trava e fala, professor, aí o juiz pode anular de ofício, né? Porque é objeto ilícito. Errou de novo. Não pode anular de ofício, nem assim o juiz pode anular de ofício, porque isso não faz parte dos limites da demanda. Então você fica inseguro porque o exemplo é muito drástico.
nem assim o juiz pode anular de ofício. O que o juiz vai fazer num caso desse? Cópia ao Ministério Público. E deixa o Ministério Público fazer o que ele achar que deve, propor investigação penal, propor ação para anular, fazer o que quiser. Mas o juiz não pode, de ofício, anular uma cláusula só porque ele a considera ilícita, esdrúxula, seja lá o que for. O que o juiz tem que fazer é remeter cópia ao Ministério Público para que o Ministério Público provoque a jurisdição, ou seja, cumpra o princípio da demanda e aí sim haja anulação da cláusula que está errada. Ok? É isso aí. Um abraço, até a próxima.